Olá, olá. Gosto que vocês fiquem com os meus olá, olá. Acho muito giro e muita gente está a aderir. Hoje é a dica número 15. Hoje é a dica número 15. E a dica de hoje é exatamente muito específica para groomers. Esta é só para groomers. Nós temos tentado dar dicas que sejam e que fiquem disponíveis, obviamente, com as duas profissões, ou seja, tanto para cabeleireiros como cabeleireiros barbeiros, como é óbvio, como para groomers, mas há algumas coisas que são realmente específicas e já demos algumas específicas para barbeiros, como também já demos específicas para groomers e hoje vamos voltar apenas aos groomers. Eu não estou no sítio que costumo estar, eu hoje vim para o sofá e hoje vamos falar sobre casquilhos. Vamos mostrar só um. Vamos falar sobre esta pecinha. Isto é um casquilho. Vocês não o veem assim, a não ser que desmontem as vossas lâminas. Isto é uma parte integrante das vossas lâminas. Eu vou mostrar uma lâmina. E a única coisa que vocês veem no casquilho é a base e as orelhas. Chamam-se orelhas, está bem? Principalmente traduzido à letra do inglês. São orelhas. Isto são duas orelhas, está bem? Vocês de lado, a única coisa que conseguem ver do casquilho é aqui, que está enfiado dentro da mola e que tem um buraco, obviamente, para o parafuso. Quando o parafuso entra, passa primeiro pela dobra, a dobra aqui da mola e atarracha, não é na mola, atarracha no casquilho. O que é que o casquilho faz? O casquilho está aqui, ok? Tem as duas orelhas e o casquilho existe exatamente para fazer com que a mola não ande demasiado para a esquerda ou para a direita. Porque depois, quando entrar aqui o oscilador da máquina, vai fazer com que o cortante, que é esta peça aqui de cima, a mais pequenina, isto é o cortante, ande para um lado para o outro para fazer o corte. A base não mexe. A única coisa que mexe é o cortante, que por sua vez tem uma mola. Noutra dica vamos falar sobre as molas, que lhe dá a pressão certa com a guia. Neste momento não interessa nada para o caso. E que tem o casquilho que faz a união entre a base e a mola. Portanto, estes parafusos atarracham no casquilho. O que é que acontece? Vocês deixam cair as lâminas e de repente colocam-nas na máquina e ela faz uma barulheira ensurdecedora. O que é que aconteceu? As orelhas abriram e geralmente abrem sempre nas laterais. Abrem sempre para fora. Raramente abrem as duas para dentro ou eventualmente dobram as duas para o mesmo lado. Mas é raro. Geralmente quando a lâmina cai ao chão, as duas abrem. Eu vou voltar aqui a pegar na lâmina. O que é que acontece se as lâminas abrirem? Vão ficar a tocar na mola e vai fazer uma barulheira. O que é que acontece? Temos que pôr as orelhas do casquilho no sítio. Nós temos um instrumento próprio que dá o aperto correto das orelhas, ou seja, apertamos as duas ao mesmo tempo e elas ficam no sítio certo. Não lhes vou dizer para fazerem isso propriamente, porque o instrumento que nós temos de trabalho tem exatamente o valor correto de abertura. Também, o que pode acontecer, e já aconteceu várias vezes, elas saem sempre daqui apertadas e vocês colocam-nas na máquina e ela não entra bem. Ou seja, o oscilador não consegue entrar aqui neste buraquinho, porque o oscilador entra aqui para fazer movimentar a lâmina. E o que eu lhes digo sempre é: empurrem para se adaptar àquele oscilador. Porque estas lâminas, como vocês sabem, entram em qualquer máquina desde que não seja uma Escolap, uma favorita. Ok? Qualquer máquina. Andis, Moser, sei lá, Heininger, Oster. Estas máquinas
Estas lâminas adaptam-se a qualquer máquina, menos à favorita 2, já sabem que são lâminas diferentes e já falámos sobre elas também. Portanto, se caírem, muitas das vezes o que acontece é que as orelhas, vamos aqui outra vez, as orelhas abrem na lateral e têm que ser apertadas para voltar ao sítio certo. Quando vocês as colocam na vossa máquina, muitas das vezes têm que apertar a lâmina, fazer uma pressão na lâmina para ela se adaptar àquele tipo de oscilador, porque são osciladores diferentes de máquina para máquina, portanto às vezes têm que estar um bocadinho mais abertos, outras vezes vai exatamente no sítio certo. E outra coisa que pode acontecer, vamos virar as orelhas para vocês. Se vocês a verificarem de frente, portanto, as bases são ligeiramente descaídas, mas é uma coisa mesmo, elas são praticamente retas, vamos virá-las ao contrário. Elas são praticamente retas, mas têm que estar ao mesmo nível. E muitas das vezes quando caem, nem são propriamente as orelhas que abrem, é esta parte do sítio onde se coloca o parafuso, onde o parafuso aperta, que torce ou para a frente ou para trás. Quando isto acontece, as orelhas eu retifico na boa. Esta parte, quando roda para a frente ou para trás, ou seja, estes picoletezinhos onde entram os parafusos, onde atarracham, ficam dobrados, ou para a frente ou para trás. É o suficiente para a lâmina não funcionar bem. O casquilho é trocado. Eu nunca vou avisar que vou trocar um casquilho. Vocês mandam umas lâminas e eu troco todas as peças que sejam necessárias. Obviamente, porque eu não vou estar a ligar a todos os clientes a dizer, olha, preciso trocar um casquilho, olha, preciso trocar uma mola. Vocês já sabem, a afiação é os 9 euros por lâmina e é para vocês, para barbeiros, para cabeleireiros, é indiferente. A afiação são 9 euros. E depois, obviamente, se tivermos que trocar alguma peça adjacente, seja o casquilho, seja a mola, seja a guia, trocamos. E só nesta altura em que eles estão torcidos é que eu altero os casquilhos. Porque afinar as orelhas é fácil. Afinar esta zona, mais ou menos. E eu, para não correr riscos, eu troco sempre o casquilho. Portanto, quando vocês recebem, na conta existe um casquilho, já sabem o que é que aconteceu. Ela caiu de certeza, caiu de frente ou de trás. Geralmente cai com as orelhas para baixo. As orelhas não abriram, mas o casquilho torceu. Outra das coisas que acontece muitas vezes é vocês trocarem-nos muitas vezes e eles ao longo do tempo começam ou a baixar ou a levantar. É o suficiente para não trocar, para não funcionar bem a lâmina. Assim sendo, o casquilho é uma base extremamente importante para o funcionamento das lâminas todas as que são A5. E eu queria dizer, outra coisa que pode acontecer é com a rotação dos parafusos, o tira e põe, ou apertos mal dados, às vezes o parafuso, muitos de vocês tiram e põem, a gente já sabe, e às vezes o parafuso não está exatamente na horizontal do buraco certo, ou mesmo porque ele até possa estar de lado. Agora estamos aqui no suponhamos, não é? O facto de ele não entrar na rotação correta, se ele tiver, imagino que o parafuso tem que entrar na horizontal e entra ligeiramente na diagonal, até pode ser um bocadinho. É o suficiente para também estragar aqui o aperto do parafuso com o casquilho. O que significa que quando nós vamos pôr um parafuso, ele não aperta, salta. É óbvio que o casquilho é lixo, mesmo que esteja bom, e vai ter que se trocar. Portanto, já sabem, se as vossas lâminas caírem ao chão e de repente começarem a fazer muito barulho, o que aconteceu foi que, muito provavelmente, as orelhas abriram. Quando elas vêm para afiar, como é óbvio, nós colocamos no local certo. Esta foi a dica número 14. É especialmente para groomers. Os cabeleireiros e os barbeiros não têm este tipo de lâminas, não têm este tipo de instrumento nas vossas máquinas, o que significa que é mesmo só para groomers, está bem? Portanto, já sabem, se elas começarem a fazer muito barulho, é este o problema. Abriram as orelhas ou o próprio casquilho torceu em baixo ou em cima. Depende. Dica número 14. Espero que tenham gostado desta dica.
É de extrema importância porque muitos de vocês perguntam, mas porquê que trocamos o casquilho? Já sabem, está bem? Portanto, beijinhos, até amanhã com a nossa história que ainda não sabemos o que é, e até para a semana.